Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer o meu planejamento aqui junto com vocês para essa terça-feira, dia 12 de outubro, um feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças. E vou comentar sobre os jogos que eu pretendo trabalhar e como eu pretendo trabalhar, tá? Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, que ajuda bastante, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, e lembrar vocês sobre a super promoção da Betfair de amanhã, que é bom já lembrar no início do vídeo, senão eu vou esquecer, por isso que eu já estou com um bonezinho aqui para fazer o jabá, que é da super cotação de 15 para Portugal vencer a partida contra Luxemburgo. Geralmente a Betfair oferece algumas supercotações em jogos, por exemplo, do Brasil. A gente sabe que o Brasil não está jogando muito bem, mas acaba vencendo. Por exemplo, a última foi contra a Colômbia e ele acabou não vencendo. Mas teve duas últimas que me chamaram muita atenção. A primeira foi para o Flamengo se classificar contra o Barcelona de Guayaquil. O primeiro jogo tinha sido 2-0. O Barcelona tinha que fazer pelo menos 3 gols. Se tivesse tomado um, tinha que fazer 4. Eles acabaram tomando mais do que um gol. E a segunda é essa daqui. Recentemente essas duas me chamaram muita atenção, que é uma cotação de 15 para Portugal vencer o Luxemburgo. E se a gente olhar para o histórico, cara, Portugal vem vencendo o Luxemburgo em casa, sei lá, pelo menos há 50 anos, né? Então é uma cotação muito alta. A odd de Portugal nesse momento é 1,07, 1,06 e a Betfair está oferecendo para os novos usuários uma cotação de 15, com uma aposta máxima, obviamente, de R$10. Então você pode levar aí R$150 se você não tem conta da Betfair. Vou deixar o link aqui embaixo. É uma super cotação de respeito. Tá? Então leia, obviamente, o regulamento, mas não tem muito segredo. Essa aposta tem que ser feita lá no Sportbooks, na odd que tiver. Ela vai considerar a odd sendo como 15. E você não pode fazer cash out, não pode usar em múltipla, etc. e tal. Tá bom? Leia aqui os regulamentos. Bom, desse dia, eu estou gravando esse vídeo ainda no dia 11, desse dia 11, a gente teve diversos jogos. Eu não fiz o Bom Dia Mercado para essa segunda-feira, porque geralmente segunda-feira eu não costumo trabalhar, mas essa eu acabei trabalhando. Eu mandei para vocês no meu Telegram, se você não me segue no Telegram, o link está aqui embaixo, uma relação do que eu iria trabalhar. O jogo do País de Gales, o jogo da Turquia, da Noruega e também da Romênia. E acabou sendo um bom dia de trabalho. Acabei criando bons cenários para esses jogos. E foi bastante assertivo o que eu estava imaginando nos jogos, tá? Falando sobre... Deixa eu tirar esse Telegram daqui. Falando sobre resultados, tivemos uma recuperação de resultado aqui de Malta no finalzinho do jogo. A Estônia quase que conseguiu empatar com o País de Gales. República Tcheca venceu a Bielorrússia. Uma Croácia com a Eslováquia, que foi um jogaço também. A Alemanha metendo 4 para cima da Macedônia depois de ter perdido por 2-1 lá na Alemanha. Disseram que aquela derrota para a Macedônia, acho que foi a primeira derrota nas eliminatórias da Copa em casa em 20 anos da Alemanha, se eu não me engano. Foi bastante cobrado e foi o último jogo do Joachim Löw. Esse já com o Hans Flick está sendo... É o Hans Flick mesmo, treinador? É isso. Está sendo bem melhor, apesar da Alemanha ainda perder muito gol. A Islândia goleou o Liechtenstein. A Holanda também goleada esperada já. A Noruega venceu o Montenegro. Romênia 1-0 para cima da Armênia. E a Turquia, no último lance do jogo, venceu a seleção da Letônia. Tá bom? Ainda tem um jogo agora de Cuiabá e São Paulo, mas eu vou estar no Betcash e não vou conseguir fazer esse jogo. Então vamos acelerar, senão não vou conseguir terminar de gravar esse vídeo. Amanhã a gente tem uma porrada de jogos da Euro Sub-21, qualificatórias da Euro Sub-21. E esses jogos são muito bons para gols. Tá? Óbvio, não todos, mas a maioria deles tem umas seleções muito boas que vale a pena ficar de olho desde as 8 horas da manhã até as 15h45. Se eu não me engano, são 24 ou 23 partidas. Para quem está de bobeira amanhã no feriado e quiser fazer alguma coisa, eu aconselho dar uma olhada nesse Sub-21, que é muito bom. Tá? Mas vamos nos preparar aqui para os jogos primeiro das seleções. Lembrando sempre, primeiro eu vou atrás da necessidade, ou seja, qualificação, como é que está o grupo, a necessidade. Depois eu vejo, obviamente, o desfalque, se tem algum jogador muito importante desfalcando a equipe. É assim que eu trabalho o Data FIFA. E depois, obviamente, o histórico do que eu tenho recente de já ter feito algum jogo dessa equipe. Tá? Finlândia e Cazaquistão. 11 horas é o primeiro jogo do dia. A gente tem uma cotação de próxima de 2 da Finlândia.
O Cazaquistão em casa ainda não venceu nenhuma, 3 jogos, nenhuma vitória. E a Finlândia fora de casa também ainda não venceu nenhuma, só somou 1 ponto. Né? Então a gente tem um jogo difícil com uma tendência de ser um jogo truncado, mas com uma possível vitória da Finlândia. Eu não gostaria de trazer essa Finlândia nem para um possível back, nem para um possível lay, por não conhecer tanto a equipe assim do Cazaquistão. O que eu tenho de lembrança do Cazaquistão, por ter feito um jogo, se eu não me engano, foi o segundo jogo de Cazaquistão com a Ucrânia. E é um time que no final do jogo vai para cima feroz, né? Ou seja, se eu não me engano, contra a Ucrânia estava perdendo de 1-0, empatou, tomou 2-1 e no finalzinho do jogo conseguiu empatar de novo. Então acho que pode ser um jogo interessante para a gente ficar de olho aqui em alguma coisa relacionada a gols no final. Mas eu vou pular esse jogo, por falta de conhecimento. Suécia e Grécia. Essa cotação da Suécia de 1,80, ela parece muito atrativa para quem quer trabalhar um back. E, sinceramente, eu olho com bons olhos essa Suécia para trabalhar a favor por conta do ataque. Só que a Suécia me lembra muito o time do Dortmund. Ela ataca muito bem e defende muito mal. Ela deixa o adversário jogar demais. Isso tem acontecido frequentemente. No último jogo da Suécia contra a seleção da... Com quem que a Suécia jogou? Kosovo, que foi 3-0 para a Suécia. Apesar de ter sido 3-0 da Suécia, a Suécia deu muita chance para a seleção de Kosovo. E o último jogo entre Suécia e Grécia foi 2-1 para a Grécia. A Suécia fez um jogo muito irreconhecível aqui. Tinha acabado de jogar, se eu não me engano, a Euro. Acho que foi isso, né? E a Suécia fez uma boa participação na Euro e acabou perdendo para a Grécia. Então, assim, eu não venho com tanta expectativa para trabalhar esse back Suécia. Acho que a seleção da Suécia, ofensivamente, ela é melhor que a Grécia, mas defensivamente é um time que dá muito espaço. Então, como a Suécia tem progredido bastante nos gols, jogado muito bem em casa, mas tem falhado defensivamente, eu acho que isso aqui pode ser um jogo bom para gols, tá? Suécia e Grécia. Não descarto a possibilidade de trabalhar um back Suécia, mas aí o jogo tem que começar completamente diferente do que eu estou imaginando. A Suécia tem que realmente empurrar a Grécia para trás, recuperar a segunda bola para eu conseguir trabalhar esse jogo, tá? Israel e Moldávia. Israel a 1,17 provavelmente vai ser um jogo que eu vou pular. O que eu gosto do Israel hoje, e é uma seleção que mudou da água para o vinho, está relacionado à organização defensiva e transição da defesa para o ataque. Ou seja, o Israel hoje é uma equipe que joga muito melhor defendendo, saindo atacando, com o Zahavi lá na frente, o atacante do PSV que joga muito bem. Agora, o Israel propondo o jogo, por mais que eu saiba que a qualidade do Israel é muito grande, eu acho que é melhor evitar trabalhar alguma coisa no Israel aqui. Pode ser que pinte um back, mas está muito baixa essa cotação. Os próximos confrontos, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Israel contra a Moldávia. Depois a gente tem Israel e Áustria. Olha só, Israel e Áustria fora de casa, Israel fora de casa contra a Áustria, me chama muita atenção para trabalhar, muito mais atenção para trabalhar do que o Israel dentro de casa com uma cotação tão baixa, tá? Lembrando que Israel precisa da vitória se quiser disputar com a Escócia, afinal de contas, no confronto direto eles acabaram perdendo por 3-2. Falando em Escócia e Ilhas Faroé. Ilhas Faroé vem de derrota, se eu não me engano, para a própria Áustria. Foi isso? Foi 2-0. Eles, cara, é um time fraco, é uma seleção fraca, tem 4 pontos, provavelmente deve ter sido ali um empate com alguém grande e uma vitória para cima da Moldávia. Eu não gosto da seleção escocesa, eu acho que é um time que se baliza demais nas bolas aéreas, mas tem muita garra, não dá para negar, tá? Então, se colocar esse empenho, esse ímpeto em jogo, essa vontade de vencer, deve vencer com facilidade a Escócia, mas as Ilhas Faroé. Mas para back, a 1,25 tem que jogar muito mais do que eles jogam, tá? Acho que é um jogo para gols, acho que é um jogo para as bolas paradas da Escócia, mas eu não viria para esse jogo para trabalhar back não, tá? Bulgária e Irlanda do Norte, tenho pouquíssimo conhecimento sobre essas duas equipes, sobre os melhores jogadores de cada uma delas. Pouquíssimo mesmo. Poucos. Situação do grupo, as duas equipes não vão classificar, já tendo uma Suíça com a Itália. Então, assim, é um jogo difícil. Eu poderia até trazer para trabalhar movimentações de match odds, mas acaba sendo no mesmo horário de vários jogos interessantes. Eu prefiro deixar de fora, tá? Sérvia e Azerbaijão.
já venho elogiando a seleção sérvia aqui, ó, há muito tempo. Para mim é um dos melhores elencos ofensivos que a gente tem. Filip Kostic do Frankfurt, o Mitrovic, que joga muito, muito bem, do Santadic do Ajax, Vlahovic, atacante sensação e novo demais da Fiorentina, Milinkovic-Savic do time da Lazio, muito, muito bom jogador tem essa seleção da Sérvia. Qual que é o problema da Sérvia? Bem parecido com a seleção da Suécia. Tem um excelente ataque, mas defende muito mal. Posso dizer que a Sérvia defende pelo menos umas 3 vezes pior do que a seleção da Suécia nesse momento. A seleção da Suécia é alta, cabeceia muito bem, tira várias bolas aéreas, apesar de cometer erro individual. A Sérvia já é um time que tem muita qualidade na frente, mas do meio campo para trás, por mais que ainda tenha uma qualidade no meio, defensivamente eles são muito fracos. Então eu posso trazer esse jogo aqui tanto para gols, Sérvia contra o Azerbaijão, acho que escreve assim, mas eu também gostaria de trabalhar alguma coisa relacionado a um back Sérvia ou uma goleada da Sérvia, porque eu acho que cabe aqui, tá? O Azerbaijão já tomou 12 gols nessa competição. O primeiro jogo entre eles, a Sérvia venceu por 2-1, ou seja, foi teoricamente um jogo para gols. O Azerbaijão não vence há 5 partidas e vem tomando gol nas últimas 10 partidas, tá? Ficar de olho aqui no Mitrovic para marcar, no Vlahovic também acho que pode ser bastante interessante, tá? San Marino e Andorra. É muito difícil fazer alguma coisa nesse jogo, porque acho que o que vale aqui é só ego. São 2 times que não brigam por nada. San Marino está constantemente em busca da sua primeira vitória depois de 131 jogos. É uma seleção fraquíssima. Acabou de tomar mais uma goleada para a Polônia. Já tinha tomado 7-1. Tomou de novo, acho que mais 5-0. Olha isso. 5-0, 5-0, 7-1, 2-0. O último jogo entre a seleção da Andorra contra o San Marino foi 2-0 para Andorra. Acho que a Andorra é favorita aqui. Vou ficar de olho para um possível back a Andorra, sim. Mas é aquele jogo que, cara, tem que estar dando muito padrão, porque o nível de San Marino e Andorra, apesar de ser talvez uma prateleira só acima, não é tão diferente assim, né? Vamos ser sinceros. Kosovo e Geórgia. Pleno desconhecimento aqui também. Kosovo só venceu um jogo até agora e não foi dentro de casa. Foi fora. E a Geórgia fora de casa também não venceu nenhum. Né? Ou seja, jogo dificílimo, um jogo para 15:45 com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos, 10 jogos ao mesmo tempo, 11. Acho que todos os jogos são nessa hora, né? 13 jogos. Não vou assistir. Eu vou ter que pular isso aqui, com toda certeza. Dinamarca e Áustria. Venho para gols, porque eu acho que eu entendo da qualidade ofensiva da Dinamarca, que vem goleando quase todo mundo, não tomou nenhum gol ainda na competição, não perdeu ainda na competição, 7 jogos, 7 vitórias, mas eu sei da disposição ofensiva da Áustria, sei do jogo aéreo que eles gostam de fazer, das bolas em transição, das bolas, os passes entre as linhas. Eu gosto do elenco da Áustria ofensivo, tá? Eu acho que pode pintar alguma coisa aqui de interessante, mas eu tô vendo que tá faltando, não sei se isso é verdade, se ele tá suspenso, que é o Arnautovic, que é o atacante da Áustria. O Alaba, tô vendo aqui, pode ser que o Arnautovic esteja fora, isso aí faz diferença, tá? O Sabitzer tá aqui, o Alaba tá aqui, o Laimer tá aqui. Vamos ver. Acho que isso aqui é jogo para gols, com possibilidade de encontrar também um back a Dinamarca, mas pode ser um pouco mais difícil. Lituânia e Suíça. A Lituânia só venceu uma, foi dentro de casa. A Suíça fora de casa, 2 jogos, 1 vitória e 1 empate, tomou 1 gol só. A Suíça já está praticamente classificada, né? A briga da Suíça aqui é para tentar buscar uma primeira colocação para a classificação direta. Acho que a gente pode ter também um back aqui na Suíça. Qual foi o último jogo da Lituânia que eles venceram? 3-1 na Bulgária. E o confronto entre os dois terminou 1-0 para a Suíça só. Como é que foi esse jogo? Foi um pleno domínio da Suíça, com mais de 4 grandes chances criadas. Eu acho que isso aqui é um jogo para back Suíça. Se você trabalha com cotações mais baixas e gosta desse tipo de mercado, pode ser interessante, tá? Inglaterra e Hungria. A Hungria a gente viu na Euro, dentro de casa, contra a França, contra Portugal, contra mais a Alemanha, né?
E a Hungria, dentro de casa, faz valer muito o seu jogo. Agora, fora de casa, eu acho os jogadores da Hungria bem abaixo da média, são muito esforçados, mas é bem abaixo da média. Surpreendeu, chegou a surpreender a França, chegou a surpreender a Alemanha fora de casa, mas não me desce. Tá? Eu não sei qual seleção da Inglaterra vai a jogo. Não foi essa seleção aqui que enfrentou o time de Andorra, se eu não me engano. Foi uma seleção mais diversificada. Mesmo assim, eles golearam. Dá para buscar alguma coisa aqui a favor da goleada da Inglaterra também, mas se bobear, não vai bater. Né? Porque a Hungria tem uma intensidade na defesa, sabe se defender muito bem. 11 gols sofridos em 7 jogos. O último jogo entre eles foi 4-0 para a Inglaterra fora de casa. Não, então talvez caiba aqui, hein? Talvez caiba aqui sim. Uma goleada da Inglaterra para cima da Hungria. Ucrânia e Bósnia. Quero trabalhar o mercado de gols aqui também. Primeiro por saber da qualidade dos jogadores ofensivos da Bósnia. O Edin Dzeko e o Pjanic está fora de novo, se não me engano. Eu não sei porquê, se ele está com alguma lesão, não sei se ele jogou o último jogo. A última partida entre as duas ainda não aconteceu. Essa é a primeira partida entre elas. É um confronto meio que direto. Eu acho que a França já é praticamente a primeira colocada do grupo. Dificilmente vai perder esse posto por ter um grupo fácil. Mas Ucrânia e Bósnia disputam aqui a segunda colocação. O problema aqui é o seguinte. A Ucrânia tem um bom ataque, finaliza muito bem de fora da área, mas defensivamente vacila demais. Está sempre tomando o seu golzinho. Dentro de casa a Ucrânia tem 3 jogos e 3 empates. E fora de casa a Bósnia tem 3 jogos, 1 vitória e 2 empates. Pode ser um jogo com característica para gols, mas ser um jogo under, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu hoje na Romênia com a Andorra. Pode ser. Então se eu for trabalhar alguma coisa, talvez eu busque no máximo aqui 3 gols. Tomar um pouco de cuidado, porque dentro de casa parece que a Ucrânia está tendo um pouco de dificuldade de conseguir soltar o seu ataque, né? Portugal e Luxemburgo, aqui está o jogo da promoção da Betfair. Eu acho que se você vier para trabalhar alguma coisa, geralmente vai ser relacionado à goleada. Lembrando, eu não tenho metodologia ainda na goleada, eu estou testando ao longo desses últimos meses com uma moeda fixa bem pequena para ver como é que eu me sinto, como é que o mercado se comporta e tudo mais, para que talvez no futuro eu possa tentar validar alguma coisa aqui. Tá? Por isso que eu coloco possibilidade para explorar alguma coisa. É bem provável que Portugal vença esse jogo. Se a gente pegar no histórico aqui, ó, Portugal em 2004, 2005, 2011, 2012, 2013, 2015, 19. Cara, é muito difícil Portugal não vencer esse jogo. Cristiano Ronaldo em campo, querendo bater ainda mais recorde. Muito difícil a vida do Luxemburgo, ainda mais sendo o Luxemburgo, que jogou bem contra a Sérvia, vai para cima, tenta se expor e vai dar espaço para Portugal. E na trocação franca é bem provável que Portugal acabe vencendo. Tá? E temos o Albânia e Polônia. A Albânia vem de uma boa vitória fora de casa contra a Hungria. Assumiu a segunda colocação, passou a Polônia. Aqui é um confronto direto. Tá? A Polônia vem como favorita, porque a Polônia obviamente enfrentou 2 vezes San Marino, conseguiu 6 pontos e tudo mais. Mas a Polônia ainda não convence tanto, né? Se a gente for levar em consideração nos últimos jogos da Polônia, a Polônia tem jogado, assim, nas últimas competições da Polônia, a Polônia não tem jogado tão bem assim. Dentro de casa, a Albânia só perdeu uma partida e tomou só 2 gols. E fora de casa, a Polônia só venceu uma vez e tomou 6 gols. Cara, que jogo difícil. Albânia e Polônia. Eu venho para procurar alguma coisa relacionada a movimentações no Match Odds, tá? Então acho que eu fechei os jogos das seleções. Obviamente são 13 jogos ao mesmo tempo. Não tem nenhuma garantia de que eu vou conseguir trabalhar todos os jogos. É plenamente, na minha opinião, para a minha condição de internet hoje, impossível. Talvez eu veja 4 jogos, 5 jogos ao mesmo tempo e olhe lá. Mas se eu fosse fazer tudo, eu iria com esses cenários aqui para trabalhar, tá? Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense no Brasileirão. Cara, como o Atlético Goianiense fez um jogo complicado contra o Fluminense. Chegou a ter muita chance de vitória aqui. E como o Bragantino jogou bem contra o Palmeiras. Muito difícil prever alguma coisa, né? Toda vez que o Bragantino joga em casa propondo o jogo, ele não é um adversário tão difícil de enfrentar, né? Você pega aí
O Bragantino tendo perdido para a própria Chapecoense dentro de casa. Agora, toda vez que o Bragantino... Olha aqui, ó, Bragantino dentro de casa. 13 jogos, 2 vitórias. 2. Agora, toda vez que o Bragantino pega um time grande ou, obviamente, maior do que ele, que tem mais elenco do que ele, e vai para cima, ele consegue um desempenho muito bom. Então, se nesse jogo o Goianiense forçar o Bragantino a propor o jogo, o Goianiense vai ter alguma dificuldade, vai ter alguma vantagem e vai propor alguma dificuldade para o time do Bragantino. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dentro de casa o Bragantino é o 16º e fora de casa o Atlético Goianiense é o 5º. Então a gente tem aqui uma possível correção de preço do Bragantino, sim. E também tem um possível time que pode se complicar aqui, porque essa cotação de 1,70 está me parecendo baixa, apesar do elenco do Bragantino, tá? Bahia e Palmeiras. Bom, não preciso nem falar que o técnico Abel Ferreira está ameaçadíssimo. Eu já elogiei muito ele no início, achei um dos times... Palmeiras para mim era um dos times mais bem treinados da competição, mas caiu demais, demais mesmo o Palmeiras. Fazer o Palmeiras propor jogo tem sido um martírio. O Palmeiras joga muito melhor na transição, mas a defesa do Palmeiras, que praticamente não sofria gol, hoje é uma das piores do campeonato. O Palmeiras sofreu 32 gols. Né? Se você pegar aqui, ó, o Santos não sofreu isso tudo, o Sport não sofreu isso tudo, o Grêmio não sofreu isso tudo, o Juventude. Então a defesa do Palmeiras hoje ela é fraca e o Bahia vem de um acerto de salário, jogadores cobraram e a diretoria acertou o salário. O Bahia veio para fazer um bom jogo contra o Corinthians, mas uma expulsão fez com que o jogo virasse e o Corinthians acabou vencendo. O Bahia venceu o Atlético Paranaense fora de casa, uma vitória importantíssima e vai ser um adversário bem duro aqui para o Palmeiras. Acho que esse jogo pode me dar oportunidade aqui no Match Odds. A gente pode ter uma possível correção do Palmeiras aqui, sim, se o Bahia forçar o Palmeiras a propor o jogo e jogar no contra-ataque. E também pode ser um jogo bom para o mercado de gols. Tá bom? E por último, para fechar, a gente tem um Cruzeiro e Botafogo. Esse jogo aqui, apesar de eu achar que a situação do Cruzeiro é muito difícil, se o Cruzeiro vencer esse jogo, o Cruzeiro que vem de uma vitória contra o líder Curitiba, se o Cruzeiro vencer esse jogo, o Cruzeiro ainda tem chance de subir. O Cruzeiro iria 41 pontos, encosta no Náutico, encosta no Vasco. Já é difícil, obviamente que é difícil, a gente já está na rodada 30, faltariam 8 rodadas, mas ainda existe uma possibilidade. O Botafogo, obviamente, tenta não perder esse jogo, tenta pontuar, porque o Botafogo fora de casa ainda é um time fraco. São 3 vitórias apenas fora de casa. E o Cruzeiro dentro de casa, 4 vitórias. Tem uma bela de uma tendência de ser um jogo difícil, e quando é jogo difícil, eu geralmente procuro oportunidades de movimentação de mercado no Match Odds. Beleza? Se você tem alguma informação para acrescentar, por favor, coloque aqui embaixo para a gente discutir. Meu cachorro está quebrando a casa ali. E a gente se vê no meu Telegram. E, obviamente, não esquece da promoção da Betfair que vai valer para esse dia 12, esse feriado. Um grande abraço a todos, bom feriado e até a próxima.